3:10. Todos acharam? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, dízimo. Por que devo ser dizimista? Por que devo devolver aquilo que pertence a Deus? Dízimo, todos sabem, que é a 10ª parte daquilo que é conferido a você, de trabalho, de serviço prestado, de recompensa, de sua empresa. Dízimo significa a 10ª parte. E eu escrevi aqui rapidamente e quero compartilhar com vocês. Dízimo, para muitos, é um assunto polêmico. Outros até dizem que estamos perdendo tempo em falar de dízimo. Discordo, porque é um assunto bíblico. Você o encontra em toda a Bíblia. Para aqueles que amam a Deus e têm a palavra como regra de fé, aceita-o em toda a palavra. Para aqueles que não acreditam, eles o recusam em toda a palavra. E lamentamos por aqueles que recusam. Fazer o quê? Bem-aventurados que entendem o valor e importância de se devolver aquilo que pertence a Deus, que é a 10ª parte. Alguns crentes sinceros até questionam essa prática, mas é bíblico. Você pode até questionar, mas é bíblico. Outros não estão convencidos da prática do dízimo no Novo Testamento. Eles gostam de dizer, mas isso era só no Antigo Testamento. Ora, para aquele que ama a Deus e tem a Bíblia como regra de fé e conduta, acredita em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não tem como cancelar uma parte. Um é o complemento do outro. O que era sombra se tornou realidade no Novo Testamento. Um completa o outro. Então, não podemos aceitar. Há aqueles que preferem dar ocasião ou dar ocasionalmente uma oferta. Oferta não é dízimo. Dízimo é a 10ª parte daquilo que você ganha. A oferta é aquele montante que você propõe no seu coração de dar, ou mais ou menos. É voluntário, é coisa do seu coração. Então, o dízimo não pode ser entregue como oferta. A oferta é oferta. O dízimo é dízimo. Muito bem. Há aqueles que preferem dar ocasionalmente uma oferta, buscando com isso substituir a prática do dízimo. Não está correto. Não é o caminho certo. Já tem aqueles que o dízimo é maior. Ele diz assim, meu dízimo é 5.000, eu vou devolver 2.000 no altar e vou comprar 3.000 de cesta básica. O desejo do seu coração, o que está no seu coração é um desejo bom, mas não é bíblico, porque o dízimo, ele é devolvido na sua integralidade no altar de Deus. E ele vai subir como cheiro suave às narinas de Deus.
Então, oferta é oferta, dízimo é dízimo. Não confunda. Um é um, outro é outro. Então, vamos lá. Alguns outros, porém, seja por amor ao dinheiro, seja por dificuldades financeiras, não conseguem entregar as primícias da sua renda. O irmão do som, pode colocar Provérbios 3, versículo 9 e 10, por favor. Então, alguns não conseguem. Eles dão pela metade. Eles devolvem o que sobra. Eles devolvem aquilo que vem na cabeça. Mas o dízimo, olha lá, ó, honra o Senhor com os teus bens. Você tem bens? Honra o Senhor com os teus bens. E com a primeira parte de todos os teus ganhos. Não é a segunda parte, não é a terceira parte, não é o que sobra, não é o restolho. Deus é muito grande para ficar recebendo o restolho seu. É a primeira parte do que entra no seu bolso. As primícias, primeiro. Honra o Senhor com os teus bens. Não seja egoísta, avarento. E honra o Senhor com a primeira parte do teu salário, do que você recebe. É isso que está dizendo. Então, alguns por dificuldades, outros por questões financeiras, não conseguem entregar as primeiras partes da sua renda. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem pede para Deus só coisa ruim, coisa velha? Levante a mão. Quem pede carro velho para Deus, levante a mão. Quem está pedindo uma casa mulambenta, fedorenta para Deus, levante a mão. A questão é essa, irmão. Nós só pedimos o melhor de Deus, mas só damos o pior para Deus. Nós pedimos o melhor de Deus, exigimos o melhor de Deus, mas estamos trazendo cordeiro manco, aleijado. Estamos fazendo lá na época de Malaquias, os sacerdotes estavam oferecendo a Deus o pior, o aleijado, o incompleto, o ridículo, e Deus passou a não receber. Pedimos o melhor e damos o pior. Vamos lá. Há ainda aqueles que se dizem dizimistas, mas não são regulares na entrega de seus dízimos. Ele dá um mês, passa 4 meses. Ele dá um mês, passa 3 meses. Você acha que você está enganando quem? O segredo do seu dízimo não é ser aceito na terra. Aqui na terra nós só administramos ele. O segredo do seu dízimo é ser aceito pelo céu. Se o seu dízimo for aceito pelo céu, ele se abrirá sobre a sua casa, a sua família, a sua empresa e os seus negócios. Ainda outros que se sentem no direito de administrar o próprio dízimo. Você não tem direito, nem autoridade, nem de Deus, nem da Bíblia, nem do pastor, de administrar seu próprio dízimo. A igreja administra o seu dízimo. É o pastor que vai administrar. Deus não colocou anjo para administrar a igreja. Deus colocou pastor para administrar a igreja. Então o seu dízimo é devolvido no altar da igreja. Você não pode administrar o seu dízimo. Você já pensou que confusão que seria? E o que seria da igreja? Cada um administrando o seu dízimo.
como sustentaria essa casa? Como deixaria ela com as portas abertas? Como reformaria? Como sustentaria os sacerdotes do que vive do altar? Lá na sua casa tem regra? Tem regra na sua casa, irmão? Tem regra na faculdade, irmãos? Tem regra na sua empresa? Na igreja também tem regras. Aqui estão as regras da igreja. Finalmente, aos que entregam parte do dízimo, como se estivesse entregando integralmente. O que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre a importância do dízimo. Eu quero que os irmãos coloquem ali alguns versículos rapidinho, só para ler. O ensino sobre dízimo está em toda a Bíblia. Coloque, por favor, Malaquias 3, do 8 ao 12. Ele começa dizendo assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Por que me roubais? Pode colocar aí. Por que me roubais a mim, vós toda a nação? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim. Será que essas palavras não geram mais temor em nós? Ah, pastor, era para os judeus lá. Não, eu continuo temendo essa palavra. É para nós também. Deu problema aí? Ah, é aqui? Ah, é lá. Ah, perdão. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vai. 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a nação. Vai. Trazei todos os dízimos. Na onde, irmão? Na onde? Na casa do tesouro. Para que haja mantimento na minha casa, é para que as portas continuem abertas, para que os sacerdotes, os pastores que vivem do altar, continuem pregando, cuidando da igreja, para que a igreja continue sendo cuidada. Aí, se formos fiéis, ele diz: olha, se você for fiel, você já prestou atenção que nós temos dificuldade de dar dinheiro para as pessoas? Nós temos, todo mundo tem. As pessoas te pedem dinheiro na rua, você diz assim: quer um prato de comida? Quer um marmitex? Você quer você quer uma coxinha? Isso nós temos liberdade. Mas quando fala que é para enfiar a mão no bolso, para dar dinheiro, nós temos dificuldade. E Deus, sabendo disso, o único momento na Bíblia que Deus te dá direito de fazer prova dele é nessa passagem. Se você for fiel no dízimo e na oferta, Ele está te dando direito. Ele está dizendo: depois que você é fiel no dízimo, na oferta, se faltar alguma coisa, fazei prova de mim, e eu vou abrir a janela do céu e vou derramar uma bênção tal. Glória a Deus, aleluia. Quando ele fala tal, ele não acha verbo, não tem tamanho. Essa bênção, ela virá do tamanho da sua necessidade. O versículo 11: por causa disso repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. 12: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos.
Levante a mão, você que é dizimista. Você que é dizimista, levante a mão. Eu profetizo que você será uma terra deleitosa. A sua casa será farta. Os seus celeiros serão cheios. E você vai ter para dar, emprestar, contribuir e semear na vida dos homens e no reino de Deus. O dízimo está presente antes da lei. Coloque aí, por favor, Gênesis 14, 20. Gênesis 14, 20, vou só ler. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu o que, irmãos? Deu o que? O dízimo de quê? Diga aí para o teu irmão do lado aí, é de tudo, companheiro. Você está escondendo uma parte, pelo amor de Deus. Não faça como Ananias e Safira. Tem gente que está dando só a parte que as pessoas sabem. Ele está escondendo o dízimo da fazenda. Ele está escondendo o dízimo da casa do aluguel que ele tem. Ele está escondendo o dízimo do carro que ele vendeu. Que bonitinho, hein? Abraão deu o dízimo de tudo. Abraão é depois da lei ou antes da lei? Abraão é depois da lei ou antes, irmão? Antes da lei. Coloca o versículo Gênesis 28, 22, por favor. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei Quem que está falando aquilo ali? Jacó. Jacó fez uma aliança com Deus. Esta pedra que te tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aleluia. Isso é antes da lei, porque Jacó também é antes da lei. Agora vamos ver na lei. Números 18, 21. Números 18, 21. Você já sabe, só estou lembrando. A maioria que está aqui sabe. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança. Você que fica criticando que pastor que vive de dízimo, ali isso é antigo e é de Deus, viu? E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Eu tenho 25 anos que eu pastoreio. Eu pastoreava uma igreja em Belo Horizonte, vocês não sabem, não conhecem. A casa pastoral, os crentes saíam do culto, passavam na janela da minha casa. Aí eu levava um pregador, sempre gostei de levar um pregador para dar uma palavra diferente para a igreja que eu pastorei. Sempre gostei. Levava um pregador, terminava, dizia para ele: irmão, depois do culto a gente vai comer uma pizza lá em casa, eu vou pedir uma pizza, a gente vai comer uma pizza. Os irmãos passavam na porta da minha janela, abria a cortina: ei, pastor, está comendo uma pizza, hein? Irmão, aquilo me dava um estado de nervo tão grande. Eu pensava assim: miserável. Você pode ir na churrascaria, na pizzaria, você pode ir onde você quiser. Parece que eu não sou digno de comer uma pizza. Parece que eu não sou digno, porque vivo do altar, de ir numa churrascaria. Deixa eu te falar, alguém está criticando. Olha lá o pastor, ele está comendo os dízimos das ovelhas. Ele está comendo do dízimo que entra na igreja. Irmão, eu vivo do altar, como do altar, visto do altar, prego do altar, ando do altar. É do altar que Deus me chamou. Esse paletó é dinheiro de dízimo mesmo, rei. Eu vivo da igreja.
De onde que você queria que ele viesse? Do traficante? Do mundo? Coloca o 22. Vou ler até o 26. Números 18, 21 ao 26. Por favor. Alguém me arruma uma água, por favor. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos a Israel, por herança. Tinha 12 tribos. As 11 tribos ganhou terra, amém? Mas a tribo de Levi ganhou terra, herança de terra? Não. E aí foram dizer, Senhor, e aí, como é que nós vamos viver, vamos comer? Eu serei a porção da sua mesa, Levi. Eu serei a sua herança, Levi. Você não vai ter terra, não vai cultivar terra, não vai plantar terra. Você vai cuidar da tenda da congregação, vai cuidar dos pregadores, dos levitas, da minha casa que você vai cuidar, Levi. Os dízimos dos dízimos das 11 tribos virão para Levi. Vocês comerão dos dízimos dos dízimos. Obrigado, irmão. 22. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Vai. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. É o que eu falei. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão, Levi. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas, e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Irmão, se você não está devolvendo seu dízimo, você está perdendo uma grande oportunidade das bênçãos de Deus jorrar sobre a sua casa. Nos livros históricos, eu falei de dízimo antes da lei, estou falando na lei, e agora nos livros históricos. Neemias 13, do versículo 10 ao 12. Neemias, capítulo 13, versículo 10 ao 12. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Ou seja, tinha que sustentar os levitas e não estava dando a oferta dos levitas. E aí foram voltar a trabalhar. Versículo 11. Então contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Quando você não devolve o seu dízimo, você está desamparando a casa de Deus. Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe o quê, irmãos? Trouxe o quê? O dízimo do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. Vira para o irmão do seu lado e diga, volte a devolver o que é de Deus, para que a bênção do Senhor jorre a sua casa. Agora nos livros poéticos, nós já falamos, Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com as primícias da tua renda. Coloque lá, Provérbios 3, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Se vivermos o versículo 9, o 10 se tornará uma realidade em nossa casa. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares.
Levante a mão, os dizimista. Eu quero profetizar esse versículo. Você que é dizimista, coloque lá o versículo, por favor. Fique com a mão levantada. Eu profetizo que se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A tua casa será farta. Ai, Kamassui Remahai. Nos livros proféticos, lemos Malaquia, bem como nos evangelhos Mateus 23, 23, e também nas cartas gerais, Hebreus 7, 8. Coloque Hebreus 7, 8, por favor. A prática do dízimo fez parte do sacerdócio de Cristo. Olhe lá, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, aleluia, está falando de Cristo. A prática do dízimo fez parte do sacerdócio levítico, do sacerdócio de Melquisedeque e também do sacerdócio de Cristo, pois é ele quem recebe os dízimos. Coloca o versículo 8 de Hebreus 7, por favor. Podemos até discordar da prática do dízimo, mas não podemos negar que seu ensino seja claro em toda a Bíblia. Olhe lá, Hebreus 7, 8. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Quem que está vivo eternamente? Jesus. Diga comigo, por favor. Podemos até discordar da prática do dízimo, mas não podemos negar que seu ensino seja claro em toda a Bíblia. Não pode. A retenção do dízimo é um sinal de decadência espiritual. Coloque ali, por favor, Neemias 13, 11. Quando não devolvemos o dízimo, é um sinal de decadência espiritual. Olhe lá. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Será que você está bem espiritualmente quando não se devolve dízimo? Pois se um dos reflexos que quando estamos bem, estamos cheios de alegria, é de contribuir com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com a casa de Deus, sabendo-se que não esperamos recompensa de homens, mas o Deus que é justo te recompensará. Porém, eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Porque eles tinham parado de dar o dízimo. Pode tirar. E a casa de Deus ficou desamparada. Teve que mandar embora os levitas. Porque não temos dinheiro para os músicos. Não temos dinheiro para os pastores. Não temos dinheiro para sustentar a casa. Pode parar. Então a retenção do dízimo é um sinal de decadência espiritual. Olha, irmão. Sempre que o povo de Deus vivia um tempo de esfriamento espiritual, a primeira coisa que deixava de fazer era devolver o dízimo. E sempre que Deus tratava e depois restaurava, e a alegria da salvação voltava, o primeiro sinal que estavam bem, voltando à comunhão com Deus, é que voltavam a dizimar, voltavam a ofertar, voltavam a contribuir com a obra de Deus. O dízimo era uma espécie de termômetro espiritual do povo de Deus. Agora, irmão, diga comigo, por favor. Nós, fale forte, irmão. Nós nunca vamos superar Deus em dar. Você tem dúvida disso?
nós nunca vamos superar Deus em dar. No final das contas, quando você for fazer a conta, Ele vai te dar mais, Ele vai te recompensar mais, Ele vai curar sua casa mais, Ele vai proteger sua casa mais, Ele vai abençoar seus filhos mais, e no final, Ele vai te dar mais. Coloque ali Hebreus 6:10. Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda serves. Levante a mão que eu recebo a autoridade de Deus para profetizar. Você que está fazendo a obra de Deus, é dizimista, é ofertante, está ajudando. Deus não esquecerá da sua casa, não esquecerá das suas ofertas, Deus não esquecerá dos seus dízimos, Deus não esquecerá do seu sacrifício por amor a esta obra. Eu vou te contar algo aqui. Meu pastor presidente está ali, meu vice-presidente está aqui, meus companheiros estão ali. 2 anos de pandemia. Minha esposa está ali. Vou te contar algo. 25 anos pastoreando. 2 anos de pandemia. Tudo fechado. Os 2 anos de pandemia foram os melhores 2 anos financeiros da minha vida e do meu ministério. Você ouviu, irmão? Deus levantou gente de longe, de todas as partes, para me mandar ofertas. Estou encerrando. A entrega do dízimo é um ato de obediência. Deus nunca nos dá uma ordem sem nos dar poder para cumpri-la. Há alegria e recompensa na obediência. Muito embora a nossa motivação em entregar o dízimo não seja de alcançar os favores de Deus, mas glorificá-lo. Quando um servo de Deus o honra com as primícias de toda a sua renda, Deus promete encher o seu celeiro e fartar de vinho os seus lagares. Deus mente, irmãos. Nós podemos até mentir, mas Deus não. Eu estou velando em cumprir a minha palavra, diz lá em Jeremias 1:11. O que você está vendo, Jeremias? Uma vara de mendoeira. Viste bem, eu estou velando para cumprir e fazer cumprir o que sair da minha boca. E o que eu estou pregando para você, saiu da boca do Eterno. A entrega do dízimo é um passo de fé. Antes de Deus ordenar ao seu povo que trouxesse o dízimo, ordenou-lhe trazer o coração. Os fariseus traziam o dízimo, mas não o coração. Dava por dar, jogava de qualquer forma. Vai para lá. Não, até para se devolver o dízimo e ser aceito por Deus, tem que ser com amor, com respeito, com temor, porque é para Deus. Jesus os chamou de hipócritas. Vocês dão dízimo do cominho, dão dízimo disso, daquilo, mas estão abandonando o mais importante. Quando o coração se volta para Deus, o bolso também se abre. Diga comigo, quando o coração se volta para Deus,
o bolso se abre para Deus. Cutuca o seu irmão e diga: abre esse bolso para Deus, irmão. Meu tio juntou dinheiro a vida inteira. Quando ficar velho, não quero precisar de ninguém. Foi para o hospital. De madrugada chamou o médico e disse: fala para mim quanto o senhor vai cobrar que eu pago o senhor. 100 mil, 200 mil. Faz a cirurgia do meu coração. E o médico disse: o senhor podia ter até 10 milhões. Eu não posso colocar o senhor na sala de cirurgia. O seu coração não aguenta. Se eu colocar o senhor na sala de cirurgia, o senhor não volta de lá. Então reparta seu dinheiro com seus filhos, seus netos e sua família. Porque o seu dinheiro não pode resolver o seu problema. Mas se você é fiel a Deus, fiel nos dízimos, fiel nas ofertas, o dia que a Unimed faltar, o dia que o Santa Marta faltar, Deus não vai faltar na sua casa. O dizimista sabe que 90% com a bênção de Deus vale mais do que 100% sem a bênção de Deus. E eu encerro. O dízimo é o recurso de Deus para o sustento da sua obra. O dízimo não é nosso, é de Deus. Ele é santo ao Senhor. O dízimo não é da igreja, é o Senhor Jesus quem o recebe. A igreja só administra. O dízimo é primícia e não sobra, é dívida e não oferta. O dízimo é ordem divina e não opção nossa. Reter o dízimo é desamparar a casa de Deus. No entanto, trazer todos os dízimos à casa do tesouro é Pois é, mas eu sou fiel, pastor. Oi. Nós vamos agora orar para os dizimistas e ofertantes. E já enfia a mão no seu bolso aí. E pega a nota maior que tiver aí. Eita, se você tiver com a nota de 500 aí, hein, João Menezes? É hoje. A pedido do nosso pastor, convidar os cooperadores, coletores. Fique todos de pé, irmão. Os que vão ofertar, os que não vão, os que vão dizimar, os que não vão. Eu quero orar com vocês. Senhor nosso Deus, nos ajude a ser fiel nos dízimos e nas ofertas da sua casa. Nos ajude a entender a importância de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E que só há uma maneira do céu abrir sobre nossa vida financeira, é quando nós devolvemos aquilo que pertence ao Senhor, a 10ª parte e as nossas ofertas alçadas. Aqueles que estão, oh meu Deus, distraídos, que o Senhor torna a despertá-los. Aqueles que um dia foram dizimistas fiéis, que o Senhor volte a abençoá-los, que eles possam voltar a devolver seus dízimos na totalidade, as suas ofertas na totalidade. Aqueles que nunca conseguiram ser dizimistas e ofertantes, não entendem o valor da sua bênção, a importância da invisível bênção do Senhor sobre os nossos celeiros, nossos negócios, tudo que colocamos as mãos, o Senhor ordena a bênção. As nossas igrejas estão em reforma, a nossa sede está em reforma. Precisa-se dos dizimistas, dos ofertantes e das contribuições para que avance para a glória do seu nome e para a alegria nossa, porque congregamos aqui. Abençoe todos que vão contribuir, aqueles que não têm uma oferta para ofertar hoje, que o Senhor abra uma porta de emprego, abra uma porta para que ele tenha alegria também de contribuir com a sua obra. Em nome
de Jesus. Oferte. Os varões vão estar cantando e ofertando ao mesmo tempo, e Jesus recebendo. Enquanto os varões louvam, nós vamos ofertar.